presença está. Se firmar, ter raiz, na palavra do Senhor caminhar. Homem está na casa de louvor. Homem está na casa do Senhor. A cruz, a cruz. Minha casa, minha família, meu lugar. A cruz, a cruz. Liberdade agora tenho de adorar. A cruz, a cruz. Eu amo estar na casa de oração.
quer adorar, ser feliz no lugar onde a presença está. Se firmar, ter raiz na palavra do Senhor, caminhar. Homem está na casa de louvor. Homem está na casa do Senhor. A cruz, minha casa, minha família, meu lugar. A cruz, Liberdade agora tenho de adorar. a cruz, eu amo estar na casa de oração. Casa de amor, casa do Senhor. Minha casa, minha família, meu lugar. A cruz, liberdade agora tenho de adorar. A cruz, eu amo estar na casa de oração. Casa de amor, casa do Senhor. Está aqui já conosco nosso pregador da noite. Graças a Deus para nós orar. Vai ser instrumento do Senhor nessa noite, nosso Samuel Vidal. Estenda as mãos para cá para nós orar pelo servo do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Pai amado, Deus querido, Deus santo e poderoso, está aqui, tem ungido, meu Deus amado, como canal, como instrumento, meu Deus amado. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha falar, Senhor, na boca do teu servo, meu Deus amado. Ah, Senhor, fala segundo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus querido, salvar, libertar e transformar vidas nessa noite através do teu santo. Eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra e faz assim na vida do teu ungido, em nome de Jesus Cristo. E amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes com Jesus? Então olhe para uma pessoa aí bem bonita do seu lado, dê um sorriso para ela. Diga assim: que bom que você veio hoje. Glória a Deus. Deixa eu externar aqui, irmãos, os meus agradecimentos ao pastor desse ministério, o pastor Carlos Lima. Que Deus em Cristo te abençoe, é um prazer conhecê-lo. Aos irmãos que estão aqui, aos pastores que aqui estão, os presbíteros, os diáconos, meu primo que está lá atrás, aos meus amigos que estão por aí espalhados. Estou feliz de estar aqui nesse primeiro culto geral de homens. Espero contribuir para a edificação espiritual dos meus irmãos, amém? Quem trouxe Bíblia, abra comigo na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Primeira Pedro 1, verso 13. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: me espere, porque eu vou também. Pronto. 1 Pedro está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Você acha bem ligeirinho. Pedro 1, verso 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Tomei os vossos assentos, irmãos, muito obrigado. E me dê de emprestado agora a sua atenção em nome de Jesus. Eu prego o evangelho, irmão, estava dizendo isso hoje na rádio. Eu prego o evangelho desde os meus 13 anos de idade. Eu tenho 30 anos. E existem algumas palavras dentro da Bíblia Sagrada que me chamam a atenção. E todas as vezes que tem uma palavra nova que eu não conheço e que descubro quando estou lendo, eu tenho o hábito de fazer alguns apontamentos. Eu gosto de ir no significado, eu gosto de procurar os sinônimos, e principalmente palavras que ainda não foram criadas e são inventadas, como os neologismos. Eu não teria tempo suficiente para falar de todas estas palavras, o tempo nos é curto, mas existe uma expressão que me chama muita atenção todas as vezes que paro para ler e meditar, é a expressão cingir. O que significa cingir-se? E uma expressão que o apóstolo Pedro ele usa com bastante frequência dentro da sua epístola, no começo dela é essa: cingindo os lombos do vosso entendimento. O que significa se cingir? Bom, cingir-se, amados e queridos irmãos, era uma prática muito comum nos tempos antigos. Basicamente todas as pessoas dos tempos passados, elas se vestiam praticamente quase que como iguais, não é? As pessoas, ao olhar, você vendo, essas pessoas, elas se vestiam como de vestidos. A diferença entre o homem e a mulher é porque o homem ele usava um cinto, a mulher não. Mas quando alguém precisava se locomover muito rápido, ele precisava chegar numa determinada região, e ele precisava percorrer uma determinada cidade, um determinado espaço, e ele precisava se locomover muito rápido. Então eles tinham o hábito de cingir-se. E como é que eles se cingiam? Bom, cingir-se era mais ou menos assim: eles pegavam a parte de trás da vestimenta, trazia para frente, jogava entre as pernas, trazia até a cintura e amarrava. Então basicamente aquela vestimenta se tornava naquilo que a gente conhece hoje como um short, como uma bermuda. Aquele tipo de prática, aquele tipo de ação e de costume dava ao indivíduo a mobilidade necessária, fazia com que ele se locomovesse mais rápido, dava a ele a agilidade necessária para percorrer aquele caminho, para percorrer aquele comprimento, aquele pé de chão até chegar aonde ele precisava. Porém, entretanto, amados e queridos irmãos, o apóstolo Pedro ele não usa a expressão cingir-se aqui no sentido literal, ou seja, de alguém prender alguma parte da sua veste, mas ele se apropria aqui do termo cingir-se no sentido metafórico. E no sentido metafórico da palavra cingir-se significa desfazer-se de tudo aquilo que possa nos atrapalhar no processo da compreensão das Escrituras. Eu vi algo interessante aqui no começo desse culto, quando o varão ele dirigia o começo do culto, ele dizia assim: não deixe que nada roube a sua atenção. O objetivo de um culto, amados e queridos irmãos, é nós pularmos
Nós gritarmos, quer pular, pula, quer gritar, grita, quer glorificar, glorifica. A Bíblia diz que quem tem fôlego louve ao Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, pode falar em línguas à vontade. Ali não tem uma placa lhe proibindo de falar em línguas, de levantar as mãos, de glorificar. Eu não vi. Então você tem total liberdade para isso. Mas o objetivo de um culto não é isto. O objetivo de um culto é você ouvir e entender o que está sendo pregado. Mateus capítulo de número 13, verso 19 diz: alguém ouvindo a mensagem do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então o objetivo de um culto é você entender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo falado. Então nesta hora, neste interim, neste momento, tudo que Satanás quer é desviar a sua atenção, é roubar o seu foco, é te tirar da concentração da palavra de Deus. Eu sei que todos nós passamos por problemas, eu sei que todos nós temos dificuldades, eu sei que todos nós enfrentamos reveses, mas nesta noite se desfaça de todo empecilho, de todo obstáculo, de todo tropeço que possa estar se erguendo dentro da sua mente para te impedir de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada e esta palavra, ela tem poder para mudar a vida das pessoas, ela tem poder para libertar as pessoas, ela tem poder para curar as suas enfermidades. A palavra de Deus diz: assim como desce a chuva do céu e para lá não torna, antes rega a terra e dá pão a quem tem fome, semente ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá o destino e o propósito pela qual a designei. Todos os obstáculos que possa roubar a nossa atenção da graça de Deus precisa ser removida, precisa ser tirada, precisa ser arrancada. Eu tenho o hábito de dizer que Satanás, ele não vai arrancar os olhos, Satanás, ele não vai aleijar as pernas, Satanás, ele não vai arrancar as mãos, Satanás, ele vai debilitar, ele vai obstruir, ele vai cauterizar o lugar, o local por onde a palavra entra. Aonde? No entendimento. O alvo de Deus nesta noite é a sua mente. O alvo de Deus nessa noite é o seu entendimento. A plataforma onde Deus vai operar é na mente. O lugar do agir de Deus é na mente. O lugar das reformas de Deus é na mente. E o mesmo campo de atuação de Deus é o mesmo local de interferência do reino das trevas. Porque Satanás tem cauterizado. O que é cauterizar? Cauterizar era o ato do fazendeiro marcar o boi em brasa. Ele escolhia uma parte específica do boi, ele vinha com aquele ferro em brasa e marcava. Na primeira doía, na segunda talvez, na terceira nem tanto. A partir da quarta, da quinta, da sexta, o animal não sentia mais dor. Por quê? Porque aquela parte estava cauterizada, isto é, os tecidos nervosos que envolviam aquela parte específica do corpo haviam sido destruídos. Por que existem pessoas indiferentes? Por que existem pessoas insensíveis? Por que existem pessoas desnaturadas? É porque a palavra de Deus não chegou. Satanás chegou primeiro e cauterizou a mente. Mas segundo a lei da física, um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. No seu coração já tem morador. Jesus chegou primeiro, a palavra te alcançou e a palavra habita dentro do seu coração. Aleluia! Quem te rege, quem te conduz, quem te guia é a palavra de Deus. Sabe, pastor Carlos Lima, nenhum homem
Não importa qual movimento você faça, não importa quanto esforço você empregue, nenhum homem vai a lugar algum se não estiver debaixo de uma palavra. Ninguém chega aonde esse ministério tem chegado se não houvesse uma palavra. O ministério se estrutura debaixo de uma palavra. Essa igreja foi formada de uma palavra. Todos estão aqui debaixo de uma palavra. Vocês não estão mais aonde estavam, mas não chegaram aonde Deus ainda deseja. Então hoje é o momento da transição. É o Val de Jaboque, é Pirrairote. É o momento da transição. É o momento decisivo. Não é o começo, pastor Carlos, mas ainda também não é o fim. É no meio que eu intensifico as orações. É no meio que eu intensifico o jejum. É no meio que eu levanto as mãos e adoro. É no meio que eu busco a Deus em espírito e em verdade. É no meio aonde eu me movo debaixo da palavra de Deus. Debaixo de uma palavra nós iremos chegar em nome de Jesus, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Existe um salmo que é o salmo da minha vida, que diz assim: qual homem que teme ao Senhor, a este lhe direcionará no caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, a este lhes fará conhecer a sua aliança. O homem de Deus, ele tem uma palavra. O ministro, ele tem uma palavra. O líder, ele tem uma palavra. A tua família precisa saber aonde você está indo. Os seus liderados precisam saber qual é a direção que você está os guiando. Você é esposo, você que tem filho, você tem que ter esposa. A sua esposa tem que entender aonde você está levando ela, seu filho e a sua casa. Todos nós dependemos de uma palavra, e não chegaremos a lugar nenhum se não tivermos debaixo de uma palavra. Isso é tão interessante, irmãos. Existe base naquilo que o apóstolo Pedro está dizendo, que o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, Efésios 6,14 diz: estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então veja, cingir-se não era algo que dificilmente alguém fazia, não era algo que dificilmente alguém se via. Quando alguém sabia do que se tratava, quando alguém ouvia a palavra cingir, sabia o que precisava fazer. Então cingir-se era uma maneira de juntar as pontas soltas, era uma maneira de amarrar aquilo que estava bagunçado. Era um meio de organizar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Era um meio de dar ordem ao que estava bagunçado. Isso é interessante, porque Jesus, em uma de suas parábolas, ele diz que uma mulher perdeu aquilo que era de estima, uma dracma. Perdeu aquilo que era de valor. E a primeira coisa que ela faz, o que ela faz? Quando ela descobre que perdeu, ela acende a luz. Luz aí fala de clareza. Luz aí fala de entendimento. Luz aí fala de revelação. Luz aí fala de conhecimento. Veja, quando Deus criou os céus e a terra, Deus não separou para dividi-los. Quando Deus criou os céus e a terra, separou para colocá-los todos nos seus devidos lugares, porque Deus é um Deus de clareza. Deus é um ser que quando fala, entende do que está falando e sabe o que precisa fazer. É por isso que às vezes quando Deus fala, a gente não entende, porque quando Deus fala, Ele já enxerga feito, Ele já enxerga pronto. Aí você olha para você, né? Às vezes você olha no espelho, parece uma rural tombada.
Você não sabe se está de frente ou está de costa. Aí Deus fala para você uma palavra e você se olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para o seu bolso. Aí você conclui e diz: é impossível que isso aconteça. Mas quando Deus fala, Ele já te enxerga lá, Ele já te enxerga sendo, Ele já te enxerga fazendo, Ele já te enxerga vivendo. Ela acende a luz. E quando ela acende a luz, a primeira coisa que ela observa, a sua casa estava uma bagunça. Ela pega uma vassoura e começa a varrer sua casa. Ela começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Ela começa a colocar o que estava em desordem em ordem. Ela começa a organizar o que estava desorganizado. Ela começa a alinhar o que estava desalinhado. E de repente ela diz: achei a dracma que eu havia perdido. A pergunta é: você perde alguma coisa dentro da sua casa? Não, você só não sabe aonde você colocou. Então deixa eu aplicar algo na sua vida nesta noite. Diácono Samuel, não tenho mais fé. Não, no começo da minha fé eu orava muito, hoje eu não oro mais. Não, eu tinha uma fé inabalável, hoje eu não mais tenho. Antigamente eu tinha uma esperança em Deus, hoje eu não mais tenho. Antigamente eu tinha uma comunhão profunda com Deus, eu acho que perdi. Não, você não perdeu, você só não sabe aonde você a colocou. Porque a sua vida está uma bagunça, a sua vida está uma desordem. Há muitos amores que disputam o lugar de Deus dentro do seu coração. Existem muitas coisas que foram acrescentadas ao longo dos anos, coisas que não deveriam estar aí, coisas que não deveriam ter sido colocadas no seu interior. Mas a palavra de Deus nessa noite está vindo para colocar em ordem o que está em desordem, para organizar o que está desorganizado. Aleluia. Aonde foi que você colocou a sua vida devocional com Deus, querido? Tudo isso na sua vida tem acontecido porque você tem negligenciado o lugar importante, o lugar do secreto. Eu dizia hoje no almoço com os pastores: não importa o serviço, não importa o tamanho da demanda, não importa o que você esteja fazendo, o dízimo que você dá, nada substitui uma vida de oração. Nada pode substituir o meu lugar com Deus, o lugar do secreto, o lugar aonde Deus fala comigo. É interessante o lugar do secreto. Deus tinha um lugar com secreto com Moisés, e era sobre a tampa do propiciatório. A Bíblia diz: aquele lugar santíssimo, aonde Deus descia entre os querubins. Deus olhou para Moisés e diz: ali naquele lugar eu descerei a ti e eu falarei contigo. O lugar do secreto a gente não fala, é Deus que fala. O lugar do secreto, a gente que vai, é Deus que nos leva. O lugar do secreto, eu não levo as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas ofensas. É o lugar onde eu me prostro, é o lugar onde eu me rendo, é o lugar onde eu coloco meu rosto no chão, é o lugar onde eu digo como Jó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É o lugar onde Deus desce e fala comigo. É pela palavra de Deus. E Deus tem dado palavras específicas para pessoas específicas aqui dentro desta igreja. O Senhor tem dado palavras específicas. Agora a questão é, como dizia hoje na Rádio Meio-Dia, quais são as respostas que você deu com relação àquilo? Então talvez nesta noite não tenha: eis que assim te diz o Senhor. Talvez nessa noite não tenha: olha, o Senhor vai falar assim contigo, porque Deus já falou com você. Isso, irmã, pode chorar, querida, pode chorar, porque Deus já falou com você.
Deus já liberou uma palavra sobre sua vida. Deus já disse o que você precisa ser e o que você precisa fazer. A questão é, qual foi a resposta que você deu com relação a isso? Não, diácono Samuel, não dei resposta nenhuma. Então nada vai mudar na sua vida. Vai mudar a partir do momento em que você der uma resposta para aquilo que você recebeu da parte de Deus. Porque o que te move e o que te estabelece não é o que tu ouve, mas é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, vieram os rios, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Adobre, acamantio, riaquemiou-se. Eu estou sentindo uma unção de Deus, há uma graça de Deus. Propósito em Deus. Propósito é interessante, porque o propósito ele vai nos ensinar uma coisa específica. Propósito é aquilo que você diz assim: eu vou fazer isso, mas se o senhor fizer isso, eu faço isso. O nome disso não é propósito, o nome disso é aliança. Ah, se Deus vier e falar comigo, eu faço. Não, isso não é propósito, isso é voto. O que é propósito? O propósito ele vai determinar aquilo que você vai ser e aquilo que você vai fazer em Deus. Por que, diácono Samuel? Porque nem todos serão pastores. Nem todos estarão na frente de um trabalho lindo, poderoso como esse. Nem todos serão evangelistas. Nem todos serão diáconos. Nem todos serão presbíteros. Então você precisa descobrir qual propósito Deus tem na sua vida. Porque Deus não te salvou para ficar sentado no banco, vindo de domingo a domingo e ir para casa. Deus ele tem um plano para realizar na tua vida nesta última hora. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu acabo ocupando lugar que não é meu, e eu vou fazer uma coisa que Deus não me chamou para fazer. E quando eu estou no lugar onde Deus não me colocou, fazendo uma coisa que Deus não me chamou para fazer, eu me frustro. Aí eu chego e digo: eu estou cansado dessa igreja, estou cansado desses irmãos, estou cansado desse ministério, vou sair daqui, estou cansado desta obra. Não, você está cansado da sua obra em nome de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Qual foi a palavra que você deu para a resposta da palavra que você recebeu? Ele libera todo dia uma palavra sobre sua vida. Todo santo dia libera uma palavra sobre sua vida. Todo santo dia. Eu aprendi uma coisa com Deus, que quando nós não damos respostas certas, nós damos respostas amarelas. A gente volta para o final da fila. A gente nunca entende por que a gente passa pela mesma coisa. A gente encontra o mesmo tipo de gente, é o mesmo tipo de processo, é a mesma luta, é o mesmo dilema. É porque a gente não dá respostas certas. Como assim? Deus quer que a gente se cale, mas nós temos uma necessidade de murmurar. Deus quer que a gente fique em silêncio, mas nós temos uma vontade de responder à altura. Deus quer que a gente ore, a gente quer fazer. Deus quer que a gente obedeça, a gente quer agir. É totalmente ao contrário, é diferente. Enquanto você não se submeter à vontade de Deus, nada vai mudar na sua vida. Porque o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Nós não estamos no tatame. Eu lutei judô por algum tempo na minha vida. Nós não estamos num tatame aonde a gente tem uma chave de braço em Deus e a gente diz: bate Deus, bate, desiste. Não, somos nós que descemos. Somos nós que nos curvamos. Então, pelo poder da palavra,
Hoje, nesta noite, submeta seus sentidos, a tua postura, o teu comportamento, o teu caráter. Se submeta, porque a ideia de cingir-se é uma ideia de comprometimento, é uma ideia de envolvimento, é uma ideia de lutar pela causa de Cristo, lutar contra toda a hipocrisia, vencer a si mesmo em devoção à vitória. O apóstolo Paulo diz: nenhum soldado que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de alistar aquele que o alistou para a guerra. Todo soldado que se alista, ele se abstém de quê? Dos assuntos comuns, os assuntos corriqueiros da vida. Ele abraça agora a sua função. O soldado de Cristo tem a mesma responsabilidade de quê? De não deixar que as coisas do mundo o distraia. Eu estou falando sobre mente governada pela palavra. Quem me ouve, diga amém. Eu estou encerrando, a gente vai chegar lá. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus 12:1, diz: portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, de acusadores, de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? A princípio, ele descreve e dirige a sua carta àqueles que haviam confessado a Cristo, aqueles que haviam se arrependido dos seus pecados, mas que ainda não haviam tomado a iniciativa, que ainda não haviam se movido, que ainda não haviam decidido. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: reino de Deus não há lugar para indecisos, no reino de Deus há lugar para decididos. No reino de Deus não há lugar para quem quer ficar em cima do muro. No reino de Deus não há espaço para os mornos. Os mortos ele vomita. É melhor que você seja frio. No reino de Deus a porta é estreita ou é larga, ou é céu ou é inferno, ou você é santo ou você é profano, ou você é verdadeiro ou você é mentiroso, ou você se enche de Deus para combater os demônios, ou você se enche de demônios para combater contra Deus. No reino de Deus há lugar para aqueles que decidem, para aqueles que escolhem, para aqueles que olham e digam: a tua palavra e a tua direção é melhor. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem um sermão famoso. O seu mais famoso sermão é o sermão da porta estreita. Ele diz que o lugar mais perigoso do mundo é o lugar próximo à porta. Uau! São aqueles que estão próximo à porta, mas não entram na porta. São aqueles que sabem o caminho, mas não andam no caminho. São aqueles que sabem o que precisam fazer, mas nunca fazem, nunca tomam atitude, nunca tomam iniciativa. Sabendo porque não entram, sabendo porque não caminham, sabendo porque não decidem. Duvidosos. Decida nessa noite, decida mover-se, caminhe. Deus tem um trajeto para você, Deus tem um caminho para você, Deus tem um plano na sua vida. Caminha neste caminho, caminha por esta palavra, por meio dessa palavra, em cima dessa palavra. Leva essa palavra, pega ela, leva para um quarto, trabalha sobre ela, constrói sobre ela, vive sobre ela, respira sobre ela. Se livre hoje de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe o que é assédio na Bíblia? Não é isso que nós entendemos hoje. Assédio na Bíblia era aquilo que tirava o foco, é aquilo que tirava a atenção. O atleta, quando ele corre, você já viu? Aquela pessoa quando corre, naquela corrida consagrada daquele santo em São Paulo, a São Silvestre, a pessoa está correndo, ela não tem colar, ela não tem brinco, ela não tem piercing, ela tem um calção, uma blusa e um tênis, no máximo um boné.
ela não pode ter nenhum adereço no seu corpo, porque vai chegar em um dado momento da corrida que aquilo que ela está trazendo sobre ela vai se tornar um peso. E se é pesado, incomoda. E se incomoda, eu preciso tirar. E para tirar eu preciso parar. Quando Satanás não conseguir nos fazer pecar, amados e queridos irmãos, ele vai tentar tirar a nossa atenção. Quando Satanás não conseguir nos incorrer em iniquidades, ele vai tentar roubar o nosso foco. O que Satanás quer em alguns não é matá-los, ele só quer que você reduza as passadas, ele só quer que você diminua o ritmo, ele só quer que você pare um pouco com essa velocidade. Não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto, não precisa ir todo culto, não precisa dizimar desse jeito, não precisa conviver muito, fica em casa, tu vai já todo dia, todo domingo tu tá lá. Ele quer que você diminua as passadas. Então nesta noite se despoje de toda roupa desnecessária, de tudo aquilo que possa te impedir de avançar, de chegar no lugar determinado por Deus. Por isso, independentemente das situações que tentam diminuir os nossos passos, de nos desacelerar das coisas externas que procuram diariamente nos proibir, nos barrar, nos impedir de avançar, e que nos procuram todo santo dia nos assediar, que nós possamos estar determinados a seguir em frente, que nós possamos estar determinados a seguir em frente. O que passou, passou. O que você viveu, viveu. Não importa o passado, você não vai conseguir voltar para resolver, porque já passou. Olhe para frente, olhe para o alvo, prossiga para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mova-se pelo céu, viva pela eternidade, porque todas as portas se fecham. Todas as portas à esquerda e à direita se fecham. Não há esperança na política, não há esperança na polícia, não há esperança na ciência, nem nas religiões comparadas. A única porta que se abre para nós nesta noite de esperança é a porta da Nova Jerusalém, a cidade que desce ataviada como a esposa para o seu esposo, a cidade dos alicerces magníficos. Como é que eu faço para morar lá? Seja santo. E aqui eu encerro. O passaporte para se morar na eternidade é a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quero declarar a você que me ouve tão atento nesta noite, que santidade ainda convém à casa do Senhor, que santidade ainda convém aos santos. Hanobre aqui a chobe a camanda caçúria, alaite quemodocossúria, porque santidade ainda é o padrão de Deus, porque santidade ainda é o molde de Deus, porque vida santa ainda agrada a Deus, vida santa ainda move os céus, vida santa tem um selo da aprovação de Deus, vida santa rasga os céus na terra. E como é que eu posso viver uma vida santa longe do pecado? Eu disse que não vim para fazer você saltar e nem pular essa noite. Vida longe do pecado. No pecado não há vitória. No pecado não há bênção.
No pecado não há triunfo. Só existe o meio de agradar a Deus, é viver longe do pecado. Porque não importa o avanço da ciência, não importa os meios tecnológicos, pecado continua sendo pecado. Pecado não confessado, ação deliberada, sem arrependimento, leva ao inferno. Mas ninguém viu, Deus viu. Meu pai não viu, Deus viu. Ninguém ouviu, Deus viu. Ele sabe o que você conversou, Ele sabe o que você digitou, Ele sabe o que você fez. Você se esconde do pai, da mãe, do esposo, da esposa, mas de Deus nós não nos escondemos. A Bíblia diz que Deus, Ele passeia a terra e os céus, contemplando os justos e os injustos. A Bíblia diz que Deus tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nítidas e patentes diante dos olhos daquele de quem um dia nós iremos te tratar. Deus sabe quem somos nós. Arrependa-se. Arrependa-se para ter uma vida santa. Liberte-se para que Deus te santifique. Liberte-se para que Deus te alcance. Porque há poder no sangue de Jesus. Eu me lembro quando a minha mãe me levava para o ciclo de oração, para o clamor do meio-dia. Eu me lembro que todas as vezes que se encerrava as orações, que se encerravam as reuniões, aquelas irmãs seguravam nas mãos uma das outras, levantavam a mão para cima e dizia: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. O exemplo é dele, ele é santo. Eu também tenho que ser. Eu tenho que ser santo porque está escrito. Eu tenho que ser santo porque este é o padrão santo e correto de Deus. Santidade. Jesus está voltando. Ele está às portas. Fique de pé no nome de Jesus. Amada Kamanto Riakanos Remene Kamandara Kasumi de Kamanakasuria Rene Kamanakastokianto Riabrakasuria. Eu te dou 1 minuto para tu adorar a Deus, de fechar os teus olhos, de adorar a Deus. Você que ainda não abriu a boca para dar glória, você que ainda não levantou as mãos em total devoção, eu te convido hoje a adorar a Deus. Eu te dou 1 minuto, porque aqueles que não falam em língua serão batizados com o Espírito Santo, e aqueles que há muito tempo não falam em línguas serão renovados nessa noite. Oh, Espírito de Deus. Amado, que graça é essa? Que glória é essa? Amada Cassúria. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei
é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Jesus, Jesus, então. Quero ver tua face, Deus, me leva. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Espírito de Deus. Remanda, camandara, camandaria, camandoro, camaiosia. Remende, camandoro, kiasimeno, kiamandore. Amandora, kasumine, kamana. Heremendo, kiasumine, kamandoria, kesiumine, kese. Amanara, kamantu, biakadosto, komanakasu. Heremende, kamantu, biakeshe, biakassoria. Deus batize agora com teu Espírito. Quem não for batizado, Jesus batize agora com teu Espírito. Aqueles que vieram de longe, atrás de resposta, que os seus corações sejam aquecidos. Aqueles que não falam em língua sejam renovados. Aqueles que estão caídos sejam levantados. Aqueles que não têm esperança saltem de alegria. Vire uma chave no interior dos nossos corações. Ajuste em nós, Senhor, uma medida de graça grande e poderosa. E quando saímos daqui, Senhor, saiamos, Senhor, na perspectiva de te buscar no secreto e esperar de ti uma visitação do alto. Espírito de Deus, oh, Espírito, 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 vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, que nessa noite, Deus, tu marque ministérios, que nessa noite, Deus, tu marque chamadas, que nessa noite tu levante profetas em Messejana. Oh, Espírito de Deus, vem, Senhor Jesus, oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, as vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver.
poder vem restaurar a multidão de caídos. Vai, Senhor, o povo pode baixar sobre a terra quando o vento soprar.